Graça e paz, povo de Deus, abençoados do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, o tema da mensagem agora é: a minha avó morreu católica e foi para o inferno. Eu cheguei a dar o meu testemunho com relação à minha avó que morreu com 50 e poucos anos. Eu ainda era criança, mas era muito apegado a ela, né? E ela faleceu e ela era uma pessoa muito religiosa, muito católica, uma mulher boa, generosa, temente a Deus, mas que morreu na religião católica. E quando eu entrei na religião evangélica, passei 14 anos, né, na Paz e Vida, Batista, Assembleia de Deus, eu tive uma notícia muito triste. Primeiro, a boa, que eu aceitei Jesus. E depois a triste, porque eu tomei conhecimento que minha avó morreu católica, idólatra, e que eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava ou está no inferno, ou vai para o inferno. Esse inferno pregado pela religião. E é incrível como o vírus da religião, que é muito pior do que o coronavírus, né? Ele é terrível, não é? É um vírus que entra na pessoa, que a pessoa muitas vezes já entra no sistema religioso. Você vê que recentemente eu compartilhei também uma mensagem aqui que eu vi uma criança, acho que 10, 11, 12 anos, que ela já nasceu dentro do sistema religioso, ela já nasceu contaminada pelo vírus da religião. Então ela ali pequenininha, né, e escutava o pai dizer: terra decanta, vamos para o monte, aceite Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, está repreendido Satanás, sai desse corpo, o homem da mão furada está passando no nosso meio, o sangue de Jesus tem poder. Olha, o sangue de Jesus não tem poder. Tudo que o sangue dele veio fazer, ele fez há 2000 anos, hoje ele não sangra mais. Então essa criança, ela nasceu dentro do sistema religioso. E veja que ela disse que teve um sonho que Jesus se encontrou com ela nas nuvens e disse: filho meu, avisa o meu povo que eu estou voltando. Então uma criança que nasceu dentro do sistema religioso, já nasceu contaminada pelo sistema, ela vai sonhar com quem? Com Buda? Com Maomé? Com Maria? Não, ela vai sonhar com Jesus, porque esse maranata, essa volta de Jesus é rotina na vida dela. Então, quando ela contou o sonho, os pais também do sistema, do reteté, disseram: eita, Deus usou nosso filho para enviar uma mensagem para o povo na terra. E ligaram a internet, ligaram a câmera e disseram, botaram o testemunho do filho de 10, 11 anos, dizendo que Deus, Jesus, haviam dado um recado a ele, dizendo que estava voltando. Eu até costumo brincar que Jesus deve estar voltando no jumentinho, né? Porque faz 2000 anos que ele diz que vai voltar. Né? E o Satanás está dizendo: não vem agora não, está repreendido, para o inferno, para o inferno, para o inferno. E o Satanás dizendo: não vem agora não, Senhor, para o inferno, para o inferno, para o inferno. É muito feitiço, né, abençoados? O vírus da religião. Então botaram o testemunho dessa criança e infelizmente está enganando muita gente. E eu creio que essa família, essa criança, eles não têm a intenção de enganar. Eles são vítimas do sistema. Então eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno. Por quê? 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo diz: não erreis, nem os devassos, nem os mentirosos, nem os idólatras, nem os homossexuais herdarão o reino de Deus. O que é que o sistema religioso faz? Diz que reino de Deus é céus. Não é o céu. Céu é terceiro céu e paraíso. O reino de Deus é aqui na terra. E o que é pior, eles dizem que reino de Deus é o céu e que se a pessoa não vai para o céu, vai para o inferno. Olha que absurdo. E eu passei 14 anos acreditando nisso. Sofrendo, acreditando que minha avó estava no inferno. Uma mulher boa, generosa, caridosa, temente a Deus. Mas eu passei 14 anos sofrendo, acreditando que minha avó estava no inferno por conta dessa religião, desse vírus. A mensagem anterior eu dei como exemplo o Pablo Vittar, né, de um abençoado aí que diz que tudo está aqui. Lógico que o coração é aqui. Eu cito o exemplo aí de alguém que recebeu o coração de Gugu, ele virou homossexual. O cara que recebeu o coração de Clodovil virou homossexual.
Se eu receber o coração de um terrorista, eu vou virar terrorista? Se eu receber o coração de um jogador de futebol, eu vou ter habilidades no futebol? Claro que não. O coração é a mente, é o psique, é a massa encefálica. Então, passei 14 anos sofrendo. Então as pessoas dizem, mas Júlio, você deu um exemplo de Pablo Vittar, ele é um homossexual. Queridos, eu tenho 54 anos. Vamos dizer aí 40 anos de vida adulta. A minha carne, não o meu espírito, Deus me vê em espírito, e em espírito eu sou perfeito. A minha carne, ela erra o alvo todos os dias. É o pecado da carne que Paulo se refere, é o pecado da carne. Enquanto o nosso espírito estiver revestido de carne e sangue, a carne sempre terá tendência para errar o alvo. Mas quem nos deu essa carne? Deus. Como é que Deus vai nos dar uma carne para desobedecer a Ele? Claro que não. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e os dois se opõem um ao outro. Mas Deus tem um controle absoluto da carne e do espírito. Nenhuma carne está desobedecendo a Deus. Então veja só, então eu 40 anos de vida adulta. Se eu cometer 3 erros da carne por dia, sei lá, alguém chegar para mim, Júlio, eu tenho uma comissão aqui de 5 mil para você, eu vou te dar 4.500 em espécie, sem nota. Beleza, eu estou sonegando imposto. Ontem à noite eu avancei um sinal vermelho, porque estava de madrugada, e eu vi que não tinha ninguém, eu avancei o sinal vermelho. Minha carne errou. Então eu peco, vamos dizer, erro a gente 3 vezes por dia. Isso no ano dá 1.000 transgressões. Ao longo de 40 anos de vida adulta, eu tenho registrado no livro da vida 40.000 delitos, pecados da carne. Isso, me diga uma coisa, o pecado da carne de Pablo Vittar, o homossexualismo, eu sou menos pecador do que ele? Por quê? Ele nasceu um eleito, vamos dizer, ele nasceu um eleito com espírito, aí a carne dele se tornou um homossexual, ou um estuprador, ou um terrorista, ou uma pessoa comum igual a nós que cometemos erros todos os dias. Isso vai fazer com que ele deixe de ser um eleito? O Espírito de Deus vai sair dele? Não, porque o Espírito Santo de Deus ele não visita mais, ele habita, ele mora, ele reside. Deus diz, não te abandonarei. Ainda que uma mãe abandone o próprio filho que amamenta, eu não te deixarei. Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Então o cara nasce eleito, a atitude da carne dele não vai deixar de ser um eleito. Aquele bandido da cruz, ali foi a prova escancarada das 2 sementes, o vaso de honra e o vaso de desonra. Aquele camarada na cruz, ele fazia parte da quadrilha de Barrabás. Ele passou a vida toda matando, roubando e estuprando. Qual é a diferença de matar, roubar, estuprar e praticar o homossexualismo? Qual é a diferença de matar, roubar, estuprar, praticar o homossexualismo ou 3 delitos por dia, como eu e você praticamos? Quantos delitos da tua carne você tem aí acumulado ao longo da sua idade? Jesus morreu na cruz por muitos, por vários ou por todos os nossos pecados? Por todos. Ora, todos são quantos? Eu não quero focar aqui no tema mensagem pecado, porque pecado é transgressão de lei. Eu acho que eu tenho umas 5 mensagens, que é um absurdo as pessoas dizerem que são pecadores. Estão voltando para antes da cruz. Então Paulo, quando está dizendo que esses que estão praticando a idolatria, o homossexualismo, não herdarão o reino de Deus aqui na terra. E o que é o reino de Deus? Paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Não tem nada a ver com o céu e muito menos a ver com esse inferno aí que o sistema religioso prega e que é a maior fonte de renda desse maldito sistema religioso. Então eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno. Querido, se você tem algum parente aí que está na idolatria, que é católico, essa mensagem eu acho que vai dar uma certa paz a você, principalmente se você teve algum parente aí que morreu católico, católica, assim como minha avó morreu. E você, na religião, fez você entender que eles estão perecendo, que eles estão no inferno. Então eu acho que essa palavra aí vai trazer paz. Eu já dei esse testemunho da minha avó no meio de algumas outras mensagens.
Porém, essa vai ter o destaque. O título dessa mensagem é essa: a minha avó morreu católica e foi para o inferno. Queridos, minha avó sempre foi uma eleita de Deus. Ela optou pela religião católica, assim como tem pessoas que optam pela religião evangélica, que na minha opinião é a pior que tem. É a pior que tem, disparado. Então a carne, ela está manifestando o catolicismo, o espiritismo, o budismo, o ateísmo, a religião evangélica. Tudo isso é a carne. E essa prática da carne não vai tirar o espírito que há no eleito de Deus. Porque ele não visita mais, ele habita, ele mora e ele reside. Então a atitude da carne, seja ela qual for, ela vai colher os frutos que ela está plantando. Mas se afastar de Deus, como é que eu vou me afastar de um Deus que está dentro de mim? Como é que eu posso ser um afastado de Deus, que onde quer que eu vá, o Espírito de Deus está aqui dentro? É uma heresia, é um absurdo dizer que a pessoa não vai para essa chamada igreja, esse galpão aí, você é um afastado. Agora com a pandemia não, né? O Deus que estava na igreja agora está nos lares. Agora não existe mais ninguém desigrejado, ninguém afastado. Que por conta da pandemia, o Deus que estava nesse galpão, agora ele está nas casas das pessoas. Interessante isso, né? Como o povo de Deus está sendo enganado. Enganado, depenado por esse maldito sistema religioso. Então, meu querido, se você tem uma pessoa que é católico, que morreu católico, descansa. Descansa. A cegueira espiritual, ela está na religião evangélica, ela está na católica, ela está na espírita, ela está no hinduísmo, no budismo, no ateísmo. Eu costumo dizer que o cara que declara o ateísmo é a maior manifestação de Deus. Como é que ele se olha no espelho, vê um beija-flor e diz que Deus não existe? Ele foi programado para a carne dele dizer: você não vai acreditar em mim. Não é verdade? Então tudo isso é manifestação da carne. 2 Coríntios 5,16 diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. Então se, por exemplo, um homossexual, ele nasceu um eleito, agora a carne dele praticou o homossexualismo. A sua carne está praticando a mentira, a sonegação de impostos, está avançando sinal, está na religião católica, está na religião evangélica. Tudo isso é a carne. Mas a ninguém conhecemos segundo a carne. Então o eleito de Deus não existe. Eu tenho falado isso, eu nunca vi nenhum pregador nem da graça dizer isso. Salvação na Bíblia é salvação da mente. Nunca foi, nem é do Espírito. Inclusive Efésios 2,8, que pela graça sois salvos. Salvo de quê? Da mente. Né? Paulo falou nessa época da grande tribulação do ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação ou condenação. Eclesiastes 12,7. O Espírito sempre existiu e ele participou de carne e sangue. A carne e o pó voltam para a terra, para a sepultura, para o inferno, e o Espírito volta. Ponto final. Não existe uma vírgula, mas, porém, todavia. Como é que o Espírito estava condenado? Condenado a quê? Salvo. Salvo de quê? Você percebe que é um vírus, que é uma contaminação do sistema religioso? E dizer também que os católicos vão para o inferno, baseado em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que Paulo está dizendo que estes, na época, não herdarão o reino de Deus. Que o reino de Deus, já estamos no reino de Deus. Ele está dentro de nós. E aqueles que estão na prática desses delitos não herdarão o reino de Deus aqui na terra, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. É isso que Paulo está dizendo. Mas como a religião tem o intuito de pregar medo e terror, porque a estratégia dele é medo e terror que gera receita, os filhos de Deus, por falta de conhecimento no Evangelho da Graça, são depenados, são tosquiados, são manipulados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito, muito corrupto. Então, meu querido, o tema da mensagem é esse. A minha avó morreu católica e foi para o inferno. A minha avó sempre foi uma eleita de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração. Então hoje eu descanso. Então se você tem aí um parente, um amigo que é católico, que partiu católico, meu querido, descanse no Evangelho da Graça. Esse inferno pregado pelo sistema religioso é a maior fonte de renda.
Você vê que no Antigo Pacto não existe o nome inferno. Tem Sheol e Geena, que significa literalmente sepultura. Jesus, quando falou de inferno, ele se referia a um crematório que havia nos arredores de Jerusalém, que lá colocava enxofre e o fogo não se apagava. Hoje esse crematório é um ponto turístico de Israel. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, em momento nenhum sai da boca de Paulo o nome inferno. O inferno foi criado pela Igreja Católica no primeiro século. E as denominações cristãs tomaram posse, porque viram nesse inferno, assim como nesse diabo, uma grande fonte de renda. O inferno e o diabo são os sócios desse maldito sistema. Desses pastores que já falaram para mim: Júlio, essa tua palavra me quebra. Acorda, povo de Deus. A graça é maravilhosa. Você, quando entende a graça, você descansa, você reposa. Você não tem medo da morte, você não tem medo de Deus, você não tem medo de nada, porque você sabe que todos os seus dias já foram escritos no livro dele, antes de qualquer um deles existir. Então é isso aí, meu querido. Peço que você compartilhe essa mensagem, ative o sininho, dá um like e divulgue essa mensagem aí no grupo de amigos que você tem aí no seu WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.